no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante. Diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E atenção agora, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou a comer o seu próprio vômito, e ainda a porca, depois de lavada e limpa, voltou a revolver-se no lamaçal. Escute bem, eu creio que esta palavra vai falar muito no teu coração. Boa noite, Elizabeth, nossa sobrinha lá da Sanga Funda. Boa noite, Débora, Carlos. Hoje eu quero falar um pouquinho. A porca lavada, depois de limpa e lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. Toda vez que a Bíblia menciona o porco, o animal, o porco é o símbolo da sujeira. Basta quando uma pessoa não gosta de tomar banho, a primeira coisa que alguém chama: e seu porco não quer tomar banho? Porque o porco não gosta de limpeza. O porco, ele ama, ele gosta da lama, do barro, da sujeira. Então, o porco, na verdade, ele simboliza o pecado, né? A sujeira. O pecado simboliza a sujeira. O porco é aquele que gosta do pecado, que gosta da sujeira, gosta da lama. Então, você vai ver que uma vez Jesus foi expulsar uma legião de demônios de um homem, e os demônios, pela boca daquele homem, falaram e disseram o seguinte: Senhor, não nos manda para fora desse país. Os demônios falando: mas se tu nos tirar do corpo desse homem, então nos manda entrar naqueles porcos. E havia uma manada de porcos, de quase 2.000 porcos. E Jesus permitiu que os demônios que estavam no corpo daquele homem, que era possesso, saíssem do homem e entrassem nos porcos. Quando esses demônios entraram naqueles porcos, esses animais ficaram enlouquecidos. E diz a Bíblia que eles começaram a disparar. E dispararam 2.000, em torno de 2.000 porcos, disparando em direção a um despenhadeiro. E caíram lá embaixo no mar e morreram afogados. Então, os demônios, eles amam a sujeira, o pecado. Você vai ver que um daqueles homens endemoniados, diz a Bíblia, que vivia no cemitério, morava no cemitério, junto dos sepulcros, lugares sujos, úmidos, de morte, de sujeira. E o apóstolo Pedro, ele está se referindo às pessoas que ouviram o Evangelho, conheceram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus, conheceram a palavra de Deus, e depois de estarem trilhando na palavra, eles voltaram para o pecado. Quer dizer, é muito comum as pessoas dizerem assim: o fulano se desviou do caminho. A palavra se desviar significa você está num trilho, numa caminhada, e de repente o trem desencarrilha ou toma um outro caminho para o lado. Então se desviou da rota, saiu da rota. Um avião pode sair da rota, um carro. Uma ocasião eu fui mexer no rádio do carro, quando eu vi, eu estava do outro lado da estrada. Foi o quanto minha esposa gritou comigo e gritou: olha aí! E foi uma fração, sair da rota. Então, quando Pedro fala que o cão comeu o seu próprio vômito e a porca, depois de lavada, voltou ao lamaçal, eu quero falar um pouquinho por que a gente, às vezes, indo na igreja, ouvindo a palavra, assistindo os cultos e gosta do culto, mas daqui a pouquinho a pessoa se sente tão atraída que ela volta e vai para o mundo. Ela volta, ela regride, ela retrocede.
ela abandona a fé, ela abandona o ministério, ela abandona a igreja, ela abandona os princípios de Deus, e quando você vai ver, ela está lá. Você tem noção de quantos milhões de cristãos, eu não disse centenas e milhares, eu disse milhões, que já serviram a Deus. Você sabia que na estatística tem mais pessoas hoje fora da igreja que já foram, que já conheceram a palavra, que já andaram no evangelho, que já cantaram, que já tiveram ministério. No meio disso aí há pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, apóstolos, pessoas que largaram da mão de Deus, que depois de trilhar o caminho se desviaram, se distanciaram e foram se revolver no lamaçal do pecado outra vez. Por que isso acontece? Por quê? Ora, preste atenção. Quando Deus quer falar conosco com respeito, usando a comparação dos animais, quando ele se refere à igreja, ele se refere a nós como ovelhas. Quando a pessoa não é da igreja, que ela está fora do evangelho, que ela não é convertida, a Bíblia se refere a cabritos. Na vida de Jesus, o próprio Cristo disse, naquele dia, então, será separado ovelhas para um lado, para a direita, e os cabritos para o outro lado, para a esquerda. Por que há essa divisão de ovelha, cabrito, porco? Por que Deus usa essas metáforas? Por que Deus usa essas comparações? Ora, às vezes, nós somos lavados por fora. Veja bem, a porca, depois de lavada e limpa, voltou para o lamaçal. Por que, se você pegar um porco, uma porca, toda suja de barro, né? E há pessoas que criam um porquinho de estimação dentro de casa. Você pegar, levar para o chuveiro, dar um banho, você lava com shampoo, você escova, limpa as unhas, corta as unhas daquele porquinho, daquele leitãozinho, né? E ele agora está bonitinho, está limpinho, a pele está limpinha, cheiroso, não tem cheiro nenhum ruim. Aí você passa perfume nele, fica perfumado. Eu já vi casos até de pessoas famosas que compram uma corrente, às vezes de prata, de ouro, e botam no pescocinho do porquinho. E lá anda o porquinho dentro de casa, caminhando, limpinho, cheiroso, vai para cima do sofá. Né? É um dos animais de estimação. Mas olha bem, o que aconteceu com esse porco? Ele passou por um processo externo. Ele foi lavado por fora, ele foi limpo por fora, cortaram as suas unhas por fora e perfumaram ele por fora. Mas vejam bem que o instinto dele de porco não mudou. Ele passou por um processo de transformação por fora. Mas ele nunca deixou de ser porco. Ele é um porco lavado, ele é um porco limpo, ele é um porco que tem uma corrente de ouro no pescoço, ele é um porco que está cheiroso, que botaram perfume, mas ele é um porco, você entendeu? Ele é um porco, ele não deixa de ser um porco. É a natureza dele. Ele não, quer dizer, ele sofreu um processo de mudança por fora, mas lá por dentro ele é o mesmo. É a mesma coisa, tem pessoas que criam cobra, hoje está aí, serpentes, criada como animal de estimação. Então a pessoa cria aquela cobra desde pequenininha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Ela vai crescendo, ela anda por dentro de casa. Não é todo mundo que faz isso, são poucas pessoas, mas você sabe que isso existe. Só que ela tem um instinto de cobra. E você pode dar carinho, você pode botar na cama, você pode dar comida, você pode dar o que você quiser. Ela não deixa de ser uma cobra. Quando nós vamos para a igreja, se nós não passarmos por um processo de novo nascimento, de transformação não externa, e o que a religião faz? Inclusive a religião evangélica. O que a religião faz? A religião por si só, a primeira coisa que nós queremos fazer é mudar uma pessoa por fora. Então, a pessoa assim, tem que usar cabelo de crente, vestido de crente, sapato de crente, isso é roupa de crente, isso aqui não é roupa de crente, isso é cabelo de crente, isso aqui não é cabelo de crente. Então, toda a preocupação da religião é nos fazer mudar por fora. É uma mudança externa, né? Mas, na verdade, é que nem aquele porquinho. O instinto, a natureza pecaminosa, a religião quer mudar a gente por fora.
a nossa maneira de andar, de vestir, etc, etc. Mas a verdadeira mudança que tem que acontecer, ela não começa por fora, ela começa por dentro, dentro de nós. Jesus certa vez disse: de onde vêm os males? Não é os bens. Da onde vêm os males da vida do homem? E Jesus próprio responde, ele faz a pergunta e ele responde: não é do coração do homem? É do coração do homem que nasce a mentira, o adultério, né? A vaidade. Tudo que não presta nasce no coração. E quando a Bíblia fala de coração, não fala desse coração que eu tenho aqui do lado do meu peito, aqui batendo aqui, todo, 72 vezes por minuto, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não. Quando a Bíblia fala esse coração que está aqui, que está batendo, ele é um músculo. E esse coração que está aqui, ele não pensa, ele não decide, né? Ele não ama, ele não odeia. A gente sabe, mas está com ódio no coração. Quando a gente está com ódio do coração, na verdade, é a mente. O coração, na verdade, está os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, o bem e o mal, o certo e o errado, nasce tudo aqui. Não nasce aqui, nasce aqui. Quando a Bíblia fala do coração, fala da mente da pessoa. Então, ele diz, da onde nascem os males? Eu poderia, então, trocar, dizer do coração, dizer da mente do homem. A gente maquina o bem, maquina o mal, tudo é com a cabeça. Eu faço planejamento com a minha mente, eu faço um projeto com a minha mente, eu amanhã eu vou fazer isso. Não é o meu coração, é a minha mente. Né? Por que a gente diz que é o coração que sente? Porque o coração é um órgão que, além dele bombear sangue, ele é ligado às nossas emoções. Quando eu estou brabo, estou triste, o meu coração acelera, fica mais rápido. Você entendeu? Às vezes a pessoa pode até ter um ataque fulminante, porque a pessoa... Mas tudo começa aqui, responde no coração. Quando o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada, quando você se apaixonou pela... Ai, chegava a dar uma dor no coração. E é verdade, o coração chegava a acelerar, você chega a suar frio. Mas da onde que vem isso? Da informação da cabeça, da mente. Então, quando a Bíblia diz que a porca, depois de lavada, limpa, estava perfumada, ela volta para o lamaçal. Por quê? Porque a pessoa que pegou aquele porquinho, todo sujo, embarrado, fedido, e ele foi lá e teve um trabalho de lavar, de limpar, de cortar unha, de botar perfume. Meu Deus, qual coisa mais linda. Bichinho limpinho, limpinho, limpinho. Pode botar até na cama, não tem problema nenhum. Vai para cima do sofá, vai para a cadeira, ele caminha dentro de casa. Mas a pessoa não entende que todo o processo de mudança daquele animal foi feito por fora. O banho foi por fora, né? Botou uma roupinha no porquinho, foi por fora, botou um colarzinho de pérola no porquinho, tudo é por fora. Você não mexeu em nada por dentro, porque você não tem o poder de mudar um porco por dentro. Então, ele mesmo limpo, lavado, ele continua sendo um porco. Às vezes nós perguntamos, por que dentro da igreja tem pessoas que não são sinceras? Por que dentro da igreja tem pessoas que são falsas? Por que às vezes dentro da própria igreja não poderia acontecer? Tem pessoas que têm uma ideia formada que a igreja é um céu. Ora, se a igreja fosse um céu, então não teria ninguém errado, não teria ninguém com pecado, não teria nada, seria tudo perfeito. Mas a igreja não é. A igreja é um hospital. Às vezes, quando nós entramos, simbolicamente falando, quando nós entramos na igreja, estamos cheios de erro, vaidade, mentira, raiva, ciúme, inveja, ira, contenda, enfim, tudo que é coisa ruim. Então, simbolicamente, presta atenção, não estou chamando ninguém de porco aqui, não. Simbolicamente, nós somos um porquinho todo sujo que está entrando para dentro da igreja. E aí, o que às vezes a igreja quer fazer? Nos mudar por fora. Então, a gente quer fazer a mudança. Olha, agora você entrou para a igreja, você não usa mais o cabelo assim. Você entrou para a igreja agora, você não pode usar mais essa roupa aqui. Você entrou para a igreja agora, e a gente se preocupa todo com uma mudança externa. E as pessoas até aceitam. Assim como aquele porquinho aceitou ser lavado, limpo, perfumado, a gente aceita essas mudanças. Mas você já viu, quando Deus quer mexer no coração da gente, quando Deus quer mexer no nosso interior, que a gente fica bravo?
A gente até aceita, né? Trocar uma roupa lá, para botar um terno, uma gravata, porque tem um estereotipo que o crente, o homem tem que andar de gravata, a mulher tem que andar com a saia comprida, porque é assim que se veste um crente. E nós estamos tão preocupados com o lado de fora, quando, na verdade, a conversão ela deve de começar dentro da gente. E, é claro, depois algumas coisas vão mudando fora da gente também. Né? Vamos supor, se eu fosse um homem ou uma mulher e me vestisse escandalosamente, né? Mostrando a parte do meu corpo, né? Órgãos que não deveriam estar muito salientes à mostra, eu fico mostrando, né? É uma maneira errada de vestir de um cristão? Claro que é. Então, quando Deus entra dentro do meu coração, da minha vida, ele começa a me fazer um processo. E eu mesmo, não é a igreja, não é pastor, não é irmão da igreja, tu não faz isso, não pode. Não. Eu vou caindo em si. O que é digno, o que não é escândalo eu usar. Você entendeu? Por exemplo, nós sabemos que no verão é muito comum muitas mulheres não usarem o sutiã, que é uma parte de baixo, que protege, que esconde os seios. Então é muito comum estar uma blusinha fininha, branquinha e tal, e fica o quê? Os homens metendo a mão, falando, dando piada, né? A mulher servindo, se expondo o seu corpo. Ela entra para a igreja assim. Na medida que ela vai vivendo lá dentro, e Deus vai fazendo uma obra dentro dela, no coração dela, aos poucos, o que é indecente. Porque o que é pecado? Pecado não é roupa, calça comprida, vestido, saia, etc. Não. O pecado é a indecência. Quando eu passo a me vestir indecentemente e eu passo a provocar, né? Eu passo a faltar com respeito no ambiente. Você quer ver uma coisa? Um advogado não pode comparecer diante de um juiz aqui da terra sem que ele esteja de terno e gravata. Nenhum advogado pode estar de bermuda lá dentro, numa audiência, porque trata-se de um respeito. Então, às vezes, só que a religião ela quer nos mudar por fora e não nos muda por dentro. Porque nós estamos preocupados em colocar nossas mãos e, como naquele porquinho, dar um banho, botar perfume, limpar. Então a pessoa fica com cara de crente, pinta de crente, roupa de crente, mas por dentro não é. Porque a conversão ela tem que começar dentro, no coração da gente. Então Jesus, certa vez, querendo mostrar esse problema, ele disse: fariseus hipócritas, vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro? É uma sepultura. Caiado é quando você pega um cal branco e pinta por fora. Então você chega lá, vê aquele monte de sepultura, tudo branquinha, branquinha, branquinha. Mas se você destampar, você abrir a tampa de cada sepultura, você vai encontrar lá dentro o que Jesus disse, mas por dentro, cheio de ossos podres. Então havia uma brancura por fora e uma podridão por dentro. E é por isso que muitas vezes você que vai à igreja se escandaliza, se enfraquece na fé, porque você começa a olhar para determinados sepulcros caiados. Você começa a olhar para determinados porquinhos lavados e perfumados, bonitinhos por fora. Mas, de repente, você começa a olhar e descobrir que aquela pessoa toda branquinha por dentro, que ela tem ossos podres dentro dela, os ossos podres do ciúme, da inveja, da fofoca, do disque-disque, né? E aí você se decepciona, porque você diz, meu Deus, mas está na igreja, é da igreja. Mas qual é o problema daquela pessoa? O problema daquela pessoa é que ela não foi transformada por dentro. Ela levou um banho de religião por fora, mas ela não foi transformada no íntimo, no coração dela. Ela pode parecer ovelha por fora, mas por dentro não é, ela não foi mudada. E quando Jesus, de fato, entra, e quando o Espírito Santo, de fato, entra, e quando a palavra de Deus, de fato, tem lugar, e nós abrimos o coração para a palavra, então esses ossos podres vão sendo retirados de dentro da gente. E isso chama-se
conversão. Eu não sou convencido, eu sou convertido. Então, eu sempre digo assim, se você for para a igreja, ou você é da igreja, ou você não é, e um dia você pretende ir, está com vontade de ir, lembre-se, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas e santas. A igreja é um hospital. E o hospital, ele abre as portas para receber quem? Doente. Jesus, certa vez, disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ora, se a igreja fechar as portas para as pessoas erradas, se a igreja fechar as portas para as pessoas que chegam lá e que são brabas e que estão possessas de coisa ruim, e são pessoas que estão cheias de defeitos, e nós fechar a porta, quem é que vai se converter? Nós temos que amar essas pessoas, orar por essas pessoas, mas você não pode ficar olhando. Algumas delas vão ter mudança externa por fora. Mas olha o que olha o que Deus falou lá no livro de Samuel. Deus não é como o homem. Presta atenção. O homem, ele pensa de uma forma, prega de uma forma, mas a Bíblia está dizendo que Deus não é como o homem. O homem vê o exterior. O que é o exterior? O lado de fora. Então presta atenção. Deus não é como o homem. Porque Deus não é homem. Ele é Deus. O homem vê o exterior. O outro que é, ele julga, avalia as pessoas pelo que ele vê por fora. Porém, Deus é aquele que examina e vê o coração do homem. Ó, o que está aqui. Você entendeu? O salmista Davi disse, nem bem a palavra chegou na minha boca e Deus já a conhece. Todos nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Coração aqui, ó. O que eu tenho aqui? Mau pensamento, coisas ruins, é que a minha boca vai falar. Raiva é o que a minha boca vai expressar. Ódio é o que a minha boca vai expressar. O que tem aqui? A boca fala do que o coração está cheio. Mentira nasce aqui. Adultério nasce aqui. Maus propósitos nasce aqui. Inveja nasce aqui. Rancor nasce aqui. Mágoa nasce aqui. Planos de derrubar alguém nasce aqui. Depois vem a ação. Mas tudo é gerado aqui. É como se fosse uma CPU, como se fosse uma memória de um computador, onde tudo é processado. Então depois vem a ação. Quando você processa aqui, vem as palavras. Quando você processa aqui, vem o seu tipo de olhar. E aonde, quando você expressa o que está aqui, é onde acontece o pecado. Por isso que Jesus, o pessoal ficava apavorado com Jesus, que dizia assim, o que vocês estão arrazoando em vossos pensamentos? O que é arrazoar? O que vocês estão maquinando na cabeça de vocês? O que está se passando? Porque Jesus conseguia ler os pensamentos. E as pessoas ficavam apavoradas. Como é que ele consegue isso? Como é que ele sabe o que está no meu coração? Coração aqui, ó. Porque Jesus sabe. Ele não precisa que você chegue aqui. Quando nasce aqui. Aqui é onde tudo começa. É aqui onde tudo nasce. Eu não quero mais Jesus. Nasce aqui. Eu quero Jesus. É aqui que se processa isso. Eu vou me firmar na fé. É aqui que se processa. Eu vou largar tudo. É aqui que processa. Eu vou dar um tempo. É aqui que processa. Todo o processo é aqui na sua vida. Se a sua mente não está sã, se a sua mente não está legal, não adianta você estar por fora do verdadeiro crentão. Não adianta você pegar um violão, um teclado, ir para fazer live na internet, cantando, e o pessoal, que voz linda, que voz bonita. Isso não resolve nada. Olha que bacana. Quanta gente que canta, que prega, que ora. Me entendeu? Há uns anos atrás, de uma cidade aqui perto de Pelotas, que eu não vou citar o nome, mas não vou estar dando pista, porque não é essa a minha intenção. Um pastor que era meu amigo,
pastor de uma igreja velha, tradicional, querido, amado por todo mundo. Daqui um pouquinho, o que ele fez? Ele levantou os panos, foi embora, pegou uma mulher e foi embora, foi viver a vida dele. Largou igreja, largou ministério, largou tudo. E o pior é que eles pegam uma amante e vão fundar a igreja em outra cidade. Vão lá pregar, vão orar, vão expulsar demônio. O que é isso? O que Jesus disse? O porco, depois de lavado, limpo, lavado, voltou a se revolver na lama. Mas por que voltou? Porque nunca deixou de ser porco. Nunca deixou de ser. Apenas levou um banho de religião. Levou um banho se mudando por fora, falando bonitinho, orando bacana, pregando bacana. Você entendeu? Convencendo, enganando um monte de gente. Mas você vai ver, lá dentro, no íntimo, continua sendo porco. Minha esposa e a minha filha do meio, alguns anos atrás, ia pelo calçadão de Pelotas, estava ali um reverendo, um cantor famosíssimo e outro pastor, 3 no calçadão. Passaram a minha esposa e a minha filha do meio e eles deram piadas para elas. E a minha filha se virou e disse: Paz do Senhor, irmãos. Eles não sabiam o que se encostar. Mas por que as pessoas têm esse tipo de atitude? Porque eles se intitularam pregador, se intitularam cantor, se intitularam crente, se transformaram, botaram uma veste de crente, mas por dentro. Então, se aquele porquinho bonitinho, limpinho, perfumado, já banhado, esse porco se converteu. Ora, quando um porco se converte, ele deixa de ser porco para ser ovelha. Quando um cabrito se converte, ele deixa de ser cabrito e passa a ser ovelha. Agora, se ele levou um banho e continua sendo um porco, o íntimo dele não mudou. Ele mudou por fora, na aparência, no jeito de falar, no gesticular, nas roupas, mas ele por dentro, no coração, não mudou. Ele continua sendo o mesmo porco. A serpente não é sua amiga, tem um instinto de morder, de picar, de soltar o veneno. E às vezes é uma questão de tempo. E às vezes, por isso que Jesus certa vez disse: sede simples como uma pomba e prudentes como a serpente, porque eis que eu vos envio para o meio dos lobos. E às vezes nós achamos que na igreja todo mundo é ovelha, e não tem. O que Jesus disse? Que junto com o trigo, quem é o trigo? Os filhos de Deus. Nasce o joio. Quem é o joio? Os filhos do maligno. E eles crescem juntos. É impossível você passar uma peneira dentro da igreja. Eu já vi muito pregador dizendo: Deus está passando uma peneira, tirando o que não presta. Olha, gente, se Deus passar peneira em tudo que é igreja, periga ficar só as cadeiras e os bancos. Você entendeu? Essa convivência de gente que leva a sério, de gente que não leva, essa convivência de às vezes estar sentado num banco, né? Um está procurando uma santificação, o outro está vivendo uma vida de pecado. Você vai ter que aprender a viver no meio assim. E você não pode ficar olhando e se escandalizando: vamos embora, essa igreja está cheia de erro. Mas a igreja que não tiver com erro é porque ela não tem pecador lá dentro. Você entendeu? A igreja que essa igreja aqui, encontrei uma igreja que não tem erro, então não tem pecador. Não se converte ninguém lá dentro. Como é que vai se converter uma pessoa se não tem erro? Né? Então, essa igreja que você vai não tem erro, então não tem ninguém pecador lá para se converter lá dentro. Só tem os crentes que se converteram, não tem mais ninguém. Ora, para que tenha conversão, é preciso que as pessoas erradas venham para dentro da igreja. E lá não tomem um banho por fora, mas sejam transformadas por dentro. Que tenha uma ação forte do Espírito Santo, que tenha um mover forte do Espírito Santo. O Espírito Santo venha no coração, através da palavra, e diga: você está errado. Você precisa mudar. Isso aqui não é jeito de você se portar. Isso não é jeito de você tratar a sua esposa. Isso não é maneira de você tratar o seu marido. Não é assim que você corrige um filho. Não é assim que você tem que aprender a honrar a tua igreja, honrar o teu pastor, honrar a tua liderança. Quando você é confrontado, então a mudança começa.
Eu não disse que termina, eu disse que começa. Porque Jesus vai voltar e o Espírito Santo ainda vai estar trabalhando no nosso coração. Porque sempre terá alguma coisa para Deus mudar e para Deus trabalhar na nossa vida. Você entendeu? Então, por que o porquinho... Aí o porquinho está lá dentro de casa, limpinho, cheiroso, bacana, bonito. E você diz assim, graças a Deus, meu porquinho agora está limpo. Deixa uma porta aberta. Deixa uma porta aberta. E o porquinho, ele sai disparando pelaquela porta, aquela fresta, e ele vai lá para a rua, para o pátio, ele vai procurar um lugar sujo, uma lavagem de comida jogada no lixo, ele vai procurar lixo, ele vai se revolver no lixo, ele vai procurar barro, ele vai procurar lodo, ele anda e quando você olha, cadê o meu porco? E lá está o seu porco todo fedido, todo sujo, comeu coisa podre. Você vai dizer, mas por que ele fez isso? Porque ele nunca deixou de ser porco. E a pessoa que não se converte por dentro, que não converte o coração dela, que não há conversão dentro dela, ela pode mudar umas coisas, mudar, e você jurar que ela está convertida, jurar que ela está... Mas se a obra não foi feita dentro dela, de dentro para fora, ela vai ser sempre por dentro a mesma pessoa. E mais hoje, mais amanhã, ela vai continuar, ela vai cair no mesmo pecado, vai se revolver na lama de novo, e ela vai ser sempre a mesma pessoa. Você entendeu? Eu, há muitos anos atrás, quando era solteiro, era jovem ainda, tem uns 14 anos por aí, com um colega meu que tinha a mesma idade minha, né? E nós íamos na rua de bicicleta, eu numa bicicleta, ele noutra. Na nossa frente vinha um senhor com uma carroça, uma charrete, e ele era da igreja, da igreja que eu pertencia. E ele não sabia que nós vimos atrás dele, nós não estávamos seguindo ele, apenas deu uma causalidade que nós entramos numa rua e ele ia com a charrete na nossa frente. Nós estávamos até pensando em passar por ele na charrete e cumprimentar, mexer com ele, brincar com ele. E ele era um homem que eu tinha uns 14, 15 anos e ele deveria ter uns 40, 50 anos por aí, um homem casado com família. E passava uma moça de um corpo bonito, apresentável, e ele encheu a moça de palavras de sedução, sabe, linda, bonita, vou te levar para casa, não sei o que mais e tal. Aí, nós, guri novo, passamos de bicicleta e dissemos, e aí, irmão fulano, hein? E ele não sabia o que socava. E aí, no próximo culto, ele nos chamou num canto e disse, olha, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, mas eu não posso deixar de gostar de mulher. Eu disse, mas o senhor não é casado? Sou. O senhor tem que gostar da sua mulher. Mas eu não posso, eu não me libertei disso. Você entendeu? A natureza pecaminosa, a natureza ainda não havia sido, ele não foi totalmente transformado. Então, por isso que ele fazia aquilo ali. A esposa em casa, os filhos em casa. Agora, você imagina uma pessoa nova convertida e vê aquele fato, você vai dizer, pessoal da igreja tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Se a igreja está cheia de erros, de pecadores. Mas é um processo. É um processo. Só que onde está o erro da igreja? A igreja do século XXI, hoje, ela trabalha maciçamente na parte de fora. E nós deveríamos trabalhar na parte de dentro das pessoas. No emocional, na maneira de ser, no caráter da pessoa. Para que a pessoa seja... Olha, quando ela muda por dentro, ela muda por fora. É como eu disse no começo da mensagem. Uma mulher que anda seminua, se ela for mudada por dentro, ninguém precisa dizer para ela que ela está vestida de uma forma inadequada. Ela própria por si, o homem próprio por si, vai saber o que é decente e o que é indecente. O que provoca e o que não provoca. Nós temos que nos vestir para ficar lindo, para ficar bonito, mas não para sensualizar, para provocar o outro, para provocar a outra, para gerar cobiça no outro, na outra. Não. Nós temos que nos vestir para ficar bonito. Uma roupa bacana, uma roupa bonita, né? Uma joia bonita, um brinco bonito. Legal, bacana. Mas quando parte para a indecência, mas por quê? Porque você não foi mudado por dentro ainda. Então, a igreja ela precisa aprender a trabalhar
investindo na mudança interior. Uma mudança que nasce, brota de dentro para fora. O meu coração muda, então o meu palavreado muda. Meu coração muda, o meu olhar muda. O meu coração mudou, os meus ouvidos não ouvem qualquer coisa, não aceitam qualquer coisa. O meu coração mudou, eu vejo as coisas de outra forma, de outra maneira. Aí eu vou mudar a minha maneira de tratar a minha esposa, a maneira de tratar o seu marido, a maneira de tratar os seus filhos, a maneira de você respeitar os seus pais. Por quê? Porque você foi mudado por dentro. Não é a religião quer mudar a gente por fora. E não se preocupa com o lado de dentro. E aí, da onde vem os escândalos? Que as pessoas, às vezes, saem da igreja e não querem mais voltar para a igreja nenhuma. Igreja tudo é igual para eles. Não, essas igrejas tudo é igual. Esses pastores são todos iguais. Esses crentes vão para baixo de um telhado de uma igreja lá, e se acobertam lá e pintam gato sapato. Mas por quê? Quantos crentes você conhece que não pagam as contas? Que vai no armazém, faz rancho, nunca mais paga. Vai numa loja, compra, veste filho, marido, mulher, dá cabeça aos pés, não paga. Bota TV, bota televisão, bota mesa, bota cadeira, compra, não paga nunca mais. Quer dizer, e a pessoa é cristã. E a pessoa é cristã. Hoje eu estava num lugar e ela perguntou para mim, qual é a sua profissão? E eu disse, ministro evangélico. O senhor é pastor? Eu disse, sou bispo. Ah, que bacana. Deve ser legal. Você já pensou? Você tem na sua ficha lá, sua profissão, ministro, pastor, pregador. Você entendeu? Mas por que a gente age dessas formas e gera um escândalo? O escândalo vem por pessoas que levaram um banho de religião por fora, mas não foram lavados, não foram limpos por dentro. E os ossos podres não estão por fora. Você nunca vai passar no cemitério e ver os ossos, os crânios das pessoas que morreram lá em cima, na tampa lá de fora. Estão lá dentro, encerrados. Você bota a flor por fora, você passa a cal por fora, você manda botar letras de bronze por fora. Mas quando você abre, tanto faz ter letra de bronze como não ter, quando está pintado, quando está com um piso, quando não está com piso, quando você abrir, lá dentro é a mesma coisa, osso podre. E quando Pedro falou que a porca, depois de lavada, limpa, ela volta a se revolver no lamaçal, por quê? Ela não foi convertida, ela nunca deixou de ser porca, ela foi porca a vida inteira. E o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Você já viu quando o cão está alguma coisa que faz mal, ele vomita, ele bota para fora tudo que está no estômago dele que está lhe fazendo mal. Daqui a pouco ele olha, ele vai lá e come o próprio vômito de novo. Sabe por quê? Porque ele é cão, ele é cachorro. Eu tenho um cachorrinho aqui, que é o Cacau, na minha casa, ele é bem pequenininho. É dentro do gozo da casa, só para cima do sofá, só para cima da cama, e dá festa para todo mundo. Mas se você abrir a porta e deixar ele sair, como aconteceu essa semana agora, ele deu uma fugida rápida, ele não cegou, foi lá na rua, achou um pedaço de carniça de animal morto, se revolveu em toda a carniça, porque é um instinto de cão. O Cacau nunca vai ser uma pessoa. O meu cachorro nunca vai ser um ser humano. Ele é um cachorro, o instinto de cachorro. Sabe aquela história do leão do circo, que o domador colocava sempre a cabeça dentro da boca e a plateia, todo mundo batia? Um dia, sem mais, sem menos. Ele fez o leão abrir a boca, como ele fazia por muitos e muitos anos. Colocou a cabeça e o leão fecha e degola o seu domador, aquele que ele criou desde pequeno, lhe dando comida, lhe dando tudo. Instinto selvagem. Se Deus não mudar o nosso caráter, se a igreja não investir e não trabalhar, e como é que a gente muda? Pela palavra. O que eu estou pregando para você aqui? Eu podia estar agora aqui pregando, sabe o quê? Porque Deus, nessa hora agora, está entrando aí e está tirando essa dor no braço, e Deus está tirando essa dor de cabeça de você, glória a Deus, e todo mundo, oh, que maravilha, oh. Aí foi curando a dor de cabeça, a dor no braço foi embora, mas você por dentro é a mesma pessoa. E a Bíblia diz, vós já estáis limpos. Quer dizer, limpeza, tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que é ruim. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A limpeza, uma igreja precisa investir na pregação da palavra.
Eu amo louvor. Eu amo de paixão o louvor. Deus sabe o quanto eu amo louvor. Mas eu não abro mão da pregação. Tem gente que só quer louvar, 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 cantar, 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 cantar. Uma pregaçãozinha de 10 minutos, vai embora para casa, uma oração. Ai, que bom. Eu tá com dor de cabeça, passou dor de cabeça, tá com dor no braço, eu tá com a dor no dedo, meu dedo não tá doendo mais. Oh, tá com a dor de estômago, a dor de estômago passou. Isso é legal? É legal. Mas isso não tem nada a ver com transformação. Ser curado de uma dor no braço não é ser transformado. Ser curado de uma dor de cabeça não é ser transformado. Transformado é mudar o caráter. Você olha para o seu filho e desconhece quem viu o meu filho. Batia a boca comigo, gritava com o pai, gritava com a mãe. Virou uma ovelha. Entrou para a igreja, foi transformado. Meu Deus, obrigado pelo que tu fez na vida do meu filho. O que ele fez? Transformou. Aquele marido que batia, que brigava, que bebia, que chegava em casa quebrando tudo. Você olha para o marido, ele falou para você, meu amor, me desculpa, meu bem. Você fica olhando para Instagram, meu Deus, quem viu esse homem? Chegando na bicicleta, de carro, bêbado, batendo com um carro, roubaram bicicleta, roubaram o dinheiro dele, todo vomitado. Olha o jeito desse homem transformado. Evangelho não é transformação por fora, é transformação por dentro, no caráter, na maneira de se tratar uma família, de dirigir uma casa, de honrar as pessoas da igreja. Eu vejo um monte de crente, tudo de Bíblia na mão, vestido como crente, com uma língua enorme, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal dos crentes, falando mal... Meu Deus do céu! Por isso tem escândalo dessa maneira. E tem gente que não quer botar os pés dentro da igreja, porque as pessoas vão e olham para esse tipo de pessoas. E eu quero falar com você aqui nesta noite. Dizer para você que se você quer procurar uma igreja onde você não vai olhar para dentro da vida de alguém e não vai encontrar falhas, você não vai encontrar essa igreja. Isso é o joio que está com o trigo. E Jesus disse, não arranque o joio, para que você não venha arrancar um joio e junto arranque um pé de trigo. Deixa ambos crescerem. No dia da colheita, no dia da ceifa, na volta de Jesus, Jesus, não é eu, não é você, vai separar trigo para um lado, joio para o outro. O joio vai ser queimado, o trigo vai para o celeiro do céu. Você entendeu? Isso não é obra para mim, não é obra para você. Então, se você ficar olhando para os defeitos, para as falhas que tem, minha mãe, minha falecida mãe, dizia assim, a vassoura, enquanto é nova, varre bem. Você já viu quando você conhece uma pessoa, você se encanta com aquela pessoa. Você se encanta com aquela pessoa, meu Deus do céu, eu encontrei a pessoa perfeita. O tempo vai passando. E você vai descobrindo que aquela pessoa ela tem uma vida tão normal quanto todas as outras. E ela tem um monte de virtudes, mas ela tem um monte de defeitos. E aí você vai se decepcionando porque você cria uma expectativa com as pessoas, além daquilo que elas podem corresponder com você. Sabe, quando você cria uma expectativa... Eu tenho uma amiga minha, que ela é pastora, não vou citar o nome dela, ela era fã do Amado Batista. E ela fazia parte do clube fã, aqui em Pelotas, do Amado Batista. Falava em Amado Batista, era a paixão dela, da vida dela. E ela tanto escreveu e tanto mandou correspondência para o Amado Batista, que um dia o Amado Batista disse para ela, eu vou te pagar a passagem de avião e você vai passar 3 dias aqui na minha casa, 3, 4 dias na minha casa, aqui na minha fazenda. E ele pagou as passagens de avião, buscou ela, mandou buscar ela, e ela passou 3, 4 dias com o Amado Batista. Só que o Amado Batista que ela conhecia era o Amado Batista da televisão, o Amado Batista da aparência. Você entendeu? O Amado Batista que vai para a televisão e que fica 1 hora no setor de maquiagem, tirando todos os defeitos, tudo por fora. Aí tira imperfeição daqui, tem uma mancha aqui, tem um sinal, passa daqui, arruma daqui. E o cara, depois de 1 hora, ele vai para o palco, ele vai para a TV, e você olha aquele camarada vestido, impecável, cantando bonito, bacana, todo mundo delira, canta, chora. E ela vai para casa do Batista, e quando levanta de manhã, ela vê o Amado Batista se levantando de bermuda, com calção, uma camiseta velha, lá na fazenda dele, de chinelo de dedo, todo amarrotado, sem maquiagem no rosto. E aí vem o desencanto.
É a mesma coisa. Quando você pega o porquinho, lava e bota perfume, você se encanta. Quando o porquinho vai lá para o barro e vem todo embarrado, você se desencanta. Sabe de onde vêm os desencantos na fé, na igreja? É que quando você começa a olhar para as pessoas e você se encanta com ela, diz, oh, que crente maravilhoso, oh, que crente lindo, oh, até o dia que aquele crente vai na sua casa, tomar um chimarrão, tomar um café, almoçar, jantar, e começa a falar mal de todo mundo. E aí você vê ele por fora. Agora, ele está vomitando o que tem podre por dentro dele. E vem o quê? A decepção, a vergonha, a decepção. Aí você mistura a tua fé, mistura a tua vida com Deus e você se enfraquece na fé. E você perde o encanto com a igreja por causa daquelas pessoas que você olha, que fazem escândalos, que fazem coisas erradas, e você fica indignado. Numa dessas você diz assim, sabe como é que o diabo trabalha? Porque o próprio diabo faz as pessoas viverem assim e depois mostra para as pessoas. Aí você se portou na igreja, levando a sério, levando uma vida de santidade, procurando me consertar com Deus, procurando fazer o melhor possível. Agora esse camarada aí fazendo isso aí dentro da igreja, que vergonha para a minha igreja. Só que você não vai encontrar nenhum lugar aonde não tem alguém que faça vergonha. E quer ver que eu vou lhe provar isso pela Bíblia? O que Jesus disse? É inevitável que haja o escândalo. Então, quem está dizendo, não adianta você orar, buscar, é inevitável que haja o escândalo. Mas disse, mas ai daquele por quem o escândalo vem. É melhor que pegasse uma corda, amarrasse numa pedra de moinho, um lado no pescoço, e se jogasse no mar. Quer dizer, o que é isso? É suicídio. Ele é muito melhor que se matasse do que fazer escândalo no Evangelho. O Evangelho hoje, você quer saber por que poucas igrejas estão batizando e quando se batiza meia dúzia de pessoas? Quando batiza 4, 5, a gente tem que fazer festa. Porque a igreja evangélica, na verdade, parou de batizar. Nós estamos batizando muito pouco. Nós, antigamente, fazíamos batismo 50 pessoas, 100 pessoas. O dia que eu fui batizado nas águas, eram 150 pessoas, mais ou menos. Sabe o que é isso? Um batismo, 100 e tantas pessoas. Hoje você faz batismo com 4, 5, 6. Nós jogamos foguete, fizemos escarcéu, porque está cada vez mais raro. O que tem muito hoje, mas está abrindo igreja, dividindo igreja. As igrejas estão se peleando uma com a outra, pastor tirando família, um da igreja passa para cá, tira para lá, vem para cá, eu te consagro, eu vou te dar um cargo, eu te chamo para cá, vem para cá. É só isso que acontece. Porque a igreja evangélica, na verdade, ela está ganhando muito menos pessoas do que ganhava há 10, 20 anos atrás. Por causa do escândalo do evangelho, da vergonha do evangelho. Você olha, essa mulher que é deputada, Flor de Lis, que é casada com um pastor, que tem uma ONG, que cuida de crianças da favela do Rio de Janeiro, que foi eleita por causa disso. Como é que essa mulher, sendo cantora gospel evangélica, ela programa a morte, colocando todos os dias um pouco de arsênico, veneno, na comida do marido? Será que essa mulher não conhece a palavra? Claro que sim. Será que essa mulher não sabe que diz não matarás? Claro que sim. Será que ela não sabe que marido e mulher são ambos um só corpo? Claro que sabia. Então por que ela fez? Porque, na verdade, não passava de uma porca que foi se lavar por fora na igreja, mas que por dentro nunca mudou. Porque se ela tivesse sido mudada, transformado o caráter dela, ela não teria agido daquela forma. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, querido, sempre vai ter um porco no meio, sempre vai ter um lobo no meio, sempre vai ter um cabrito no meio. O cabrito, ele é o símbolo da rebeldia. O cabrito, ele sobe das árvores, ele mastiga os galhos, ele arranca a casca das árvores, ele mata uma árvore. O cabrito é o símbolo da sujeira, ele urina na sua própria barba, no seu próprio cavanhaque. Você não consegue chegar perto de um cabrito, da sujeira. E aonde ele é usado? Na Umbanda, na Macumba, matando cabrito. Você não vê matando ovelha na Umbanda, você vê matando cabrito. É o símbolo do diabo, da sujeira, da porcaria.
A ovelha, o símbolo da doçura, o símbolo do amor, da simplicidade. Jesus, ele é pastor de ovelha, ele não é pastor de cabrito. Os cabritos que estão no meio do rebanho, muitas vezes estão lá, misturados no meio, e eles não vão serem salvos. Eles podem estar lá dentro, lá no meio, mas não será salvo. Porque a Bíblia diz assim, pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes, tu serás justificado ou condenado. Cada um vai ser justificado ou condenado pelas suas palavras. E de onde que saem as palavras? Aqui, do coração. Então, por isso que Pedro disse, a porca, depois de lavada e limpa, voltou. Por que voltou? Porque foi só limpo por fora e nunca deixou de ser porco por dentro. Então, às vezes, as pessoas mudam por fora, mas nunca deixaram de ser ímpios por dentro. Continua a mesma coisa. Às vezes dá uma melhoradinha, uma disfarçadinha ali. Mas Jesus, ele conhece os nossos corações. Você não será salvo por causa do teu cabelo, nem por causa da tua barba, do teu cavanhaque, do teu bigode. Se tu bota terno, se tu não bota terno. Você entendeu? Você vai ser julgado pelo teu coração. Porque esse corpo aqui todo vai virar pó. Né? Meu cabelo não vai para o céu, minha pele. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu espero que você tenha entendido isso. E que a gente possa lutar, orar, buscar, em busca de uma mudança interior. Interior. Certa vez uma mulher disse assim, bispo, meu marido é pregador. Eu disse, que maravilha, mas você não sabe ele em casa. Em casa é violento, ele grita, ele altera. O sangue chega a saltar pela veia do pescoço. E eu disse, eu já vi esse filme antes. Eu já vi isso antes. Nós não podemos ser assim. A nossa mudança tem que começar dentro de nós. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Fluirão. Sai. É de dentro para fora. Você vai lá no chafariz, na praça, e a água está jorrando. Lá de baixo para fora. Não é de fora para dentro. Então, a religião quer fazer uma mudança de fora para dentro. E o evangelho é uma mudança de dentro para fora. Você viu como é totalmente diferente? A religião quer mudar você de fora para dentro. E o evangelho muda a gente de dentro para fora. Se tu não mudou por dentro, você está enganando as pessoas. Se você não mudou por dentro, você está enganando todo mundo, menos a Deus. Busque a tua mudança, a tua transformação. Muda. Olha a mudança quando Deus faz. Paulo escreveu às esposas, dizendo, se alguma mulher tem marido descrente ou não crente, que elas procurem ganhar os seus maridos sem nenhuma palavra, mas com as suas atitudes. Vocês já vejam bem, o que adianta uma palavra, quando a palavra que eu falo não condiz com o que eu faço, com o que eu vivo. E ele está dizendo que a mulher que tiver marido descrente, ela poderá ganhar o marido dela para Jesus, sem palavra nenhuma, sem pregação nenhuma, com atitude. Certa vez eu fui visitar um casal, já estou encerrando, e quando eu entrei lá, o marido dela não era cristão, e eu sentei, como é que está o senhor? E ele me tratou muito bem, me serviu chimarrão, e tomou chimarrão comigo, e eu disse, e aí, quando é que o senhor vai na igreja? E eu vi que o rosto dele se transformou, e ele fez assim com o dedo e apontou, disse assim, quando essa aí mudar de verdade, e parar de ficar mentindo lá dentro da igreja. Eu caí duro para trás, porque ela era membro da igreja, do qual era pastor dela. E eu disse, mas por que, seu fulano? Eu não sei o que ela faz lá, mas aqui, se eu contar, o senhor vai se horrorizar. E botou para a rua assim, 2 ou 3 coisinhas, assim, talvez as mais leves, e era de amargar, e ela ficou transtornada. Ela mudou, ela ficou brava, ela ficou furiosa, chamou ele de Satanás, chamou de tudo, e eu tive que orar para pacificar o ambiente.
Mas o que aquele homem estava dizendo? Que ele estava esperando ver nela uma mudança, não lá dentro da igreja, mas uma mudança dentro de casa. E Paulo disse que a mulher que tem marido descrente, que possa ganhar o seu marido pelo seu comportamento, pela sua atitude. É assim que nós ganhamos. Há coisas que falam muito mais do que 1000 palavras. Um comportamento de um cristão na sua empresa, no seu trabalho. Eu tinha um pastor, que era meu pastor, e ele era mecânico. E uma benção na igreja. Ele era músico, tocava, e muito bacana. Eu gosto dele até hoje. Ele não está mais comigo na igreja, mas eu amo ele até hoje. E Deus sabe que eu amo de verdade. Isso é uma coisa lá do passado. Isso é apenas uma... Eu não estou citando o nome, nem vou dar dica de lugar. É para você entender aonde eu quero chegar. Então, na igreja, o comportamento dele era excelente. Mas ele era dono de uma empresa. Nessa empresa, ele prestava serviços para pessoas na rua. E um dia, eu fui levar algo meu para ele consertar na profissão dele. E quando eu cheguei lá, estava oficina uns 4, 5 homens. E era bandalheira para tudo quanto é lado. Palavra de baixo calão. E ele no meio. E eu entrei no lugar, né? E disse, e aí, pastor, tudo bem? E os caras se arrepiaram. Assim, o que? Pastor? Não, fulano. Na minha frente. Não. Tu, pastor? Tu não. Não, tá louco. E subiu um vermelhão, ele ficou encarnado. Porque ele, no trabalho dele, ele participava de piada suja, de piadas obscenas, de nomes, de bandalheira. Vai tomar banho ali, vai tomar banho aqui, vai fazer isso, vai para lá, vai para cá. Você entendeu? E aí agora estava o quê? Aqueles caras escandalizados. E eu, sem saber, entrei chamando ele de pastor. E não sabia onde que se socava. Você entendeu? Porque as pessoas agem como se Cristo só tivesse, como Deus só estivesse dentro da igreja. E não conhecesse o nosso viver dentro de casa, não conhecesse o nosso viver na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no carro. Aquele homem que está parado no carro do estacionamento e passa uma mulher bonita e ele fica cuidando dela pelo retrovisor do espelho. As atitudes da internet, na madrugada, dando papo para quem não deve. Homem casado, mulher casada, dando trela para homem casado, para mulher casada, namoro extraconjugal. Ah, mas é uma brincadeira. Não se brinca com fogo, a gente se queima. Isso é atitudes de quem não nasceu de novo. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. O que é nascer da água? Quando eu vou lá e me batizo. Aqui no batismo do arrependimento da água. Mas o batismo de fogo do Espírito Santo, ele me queima, ele me purifica. Você sabe como é que alguém operava alguém no tempo antigo, quando não tinha toda essa tecnologia? Alguém sofria um tiro de uma bala, um corte, e tinha que fazer uma cirurgia. Se pegava uma faca bem afiada e se esterilizava ela onde? No fogo. Botava no fogo, ela ficava vermelhinha, esfriava ela, podia cortar que não infeccionava, porque o fogo queima. O Espírito Santo é fogo que queima impureza. O Espírito Santo é aquele que transforma nosso caráter, que nos ensina a tratar, a honrar uma mulher como rainha, que ensina a honrar o homem como seu líder, como seu parceiro, como aquele que Deus colocou sobre a sua vida, que ensina a honrar a tua igreja, o teu pastor, a tua liderança. Se você não tem essa atitude, você não é salvo. Você está lá se enganando, você não tem salvação. Você precisa ir para a igreja. Eu vejo essa geração de hoje, todo mundo desesperado das igrejas, levantando salzinho, pauzinho, fitinha, papelzinho, e eu quero meu carro novo, eu quero meu carro próprio, eu quero a minha casa, eu quero... É tudo material, mas o coração das pessoas é tudo igual. Ninguém vai para a igreja para buscar transformação de vida. Sabe, eu prefiro ter uma vida mais simples, mas uma vida com Cristo, na minha casa, no meu lar, no meu casamento, na minha família, do que eu estar cercado de bens, de riqueza, de ouro, de prata, e viver uma vida
errada, uma vida com o coração cheio de rapina, branco por fora, ossos podres por dentro. Que Deus possa ter falado com o meu, com o teu coração, e que nós possamos estar na igreja para buscar transformação de vida. Depois o resto vem. Eu sempre prego na minha igreja, lá no altar, eu digo para a minha igreja, olha, vocês estão vendo aqui de onde eu estou pregando, eu estou dentro do meu escritório. Eu tenho uma casa relativamente boa. Eu sou feliz pela casa que eu tenho, mas eu nunca orei por um tijolo dessa casa. Eu nunca pedi para Deus um pneu para o meu carro. Eu nunca pedi carro para Deus, nunca pedi moto, nunca pedi bicicleta. Eu busquei o reino de Deus, a mudança. Eu busquei a minha mudança, a minha transformação. Deus teve muito trabalho na minha transformação da minha vida. Ele mudava uma coisa hoje, mas tinha 10 mil para mudar na outra. E ele ia mudando e foi mudando e está mudando até hoje. E eu vou morrer e Deus vai continuar mudando. Mas a nossa vida deve ser... Hoje é melhor do que ontem. O amanhã é melhor do que hoje. O depois de amanhã será melhor do que o amanhã. Cada dia tem que ser melhor. Um processo de cada dia mais limpo, mais santo, mais puro, mais consagrado, mais oração, mais bênção, mais mover, mais poder, todo dia. Você vai areando a panela e a panela vai que até que um dia você consegue se olhar nela. Tem um ditado que fala da prata, que quando o cara vai levar a prata ela é suja, ela vem cheia de impurezas. E quando é que ela fica pura? Quando você pega a prata bruta e leva para o fogo de mais de 1000 graus, ela vira líquido, até que todo o processo de impureza é retirado dela. E ela só é considerada pura quando o cara que trabalha com ela se olhar nela e se enxergar nela. Sabe? Você só vai estar puro e santo quando as pessoas olharem para ti. E quando olharam para o rosto de Moisés brilhava que nem uma prata purificada. O nosso processo com Deus, você não fica puro de hoje para amanhã, mas é um processo contínuo de transformação interior. Meu palavreado vai mudando, eu vou deixando a mentira, o meu olhar eu não olho para qualquer coisa, eu vou direcionando o meu olhar. Na televisão eu vou aprendendo a usar a televisão. Eu não vejo tudo, eu vejo o que é bom, o que é mal, eu não vejo. Né? Eu vou aprendendo, eu vou me purificando. Então, a minha palavra para você, se a porca tivesse sido transformada em ovelha, ela nunca mais voltaria para o barro. Mas é que a porca foi lavada, mas ela nunca mudou o caráter, o instinto dela. Ela sempre continuou sendo porca por dentro. Enquanto Deus não mudar a tua mente, não mudar os teus pensamentos, não mudar o teu coração, tu vai te esconder atrás de uma Bíblia, tu vai te esconder atrás de um violão, atrás de um microfone, tu vai te esconder em cima de um altar, tu vai te esconder atrás de um ministério qualquer da igreja lá, mas Deus não te conhece por aquilo que tu aparenta, mas Deus te conhece por aquilo que tu é. Que tu é na igreja, que tu é em casa, que tu é na tua família, que tu é na tua escola, na tua faculdade, o que tu é sozinho, na rua, no meio dos amigos, no meio das amigas, o que tu é no teu ambiente de trabalho, quem você é lá fora, longe do marido, longe da esposa, longe dos filhos, longe dos teus pais. É isso que vai declarar. E você será ou um escândalo ou uma bênção. Eu escolhi ser uma bênção. Ainda que eu tenha que pagar um preço de santidade, mas eu escolhi ser bênção. Eu escolhi ser luz do mundo. Eu escolhi ser sal da terra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te ungir. Que Deus possa abrir os teus olhos. Que Deus possa abrir o teu coração. E que você possa agir diferente. Olhe bem para as tuas atitudes. Para o estilo de vida que tu está vivendo. Se condiz com Jesus. Você quer saber como é que um cristão deve de andar e se portar? Sempre quando você falar alguma coisa, pergunte para... Antes de falar, diga, se fosse Jesus que estivesse aqui, ele falaria assim? Se fosse Jesus, ele faria isso que eu quero fazer agora? Se fosse Jesus, ele responderia assim como eu estou a fim de responder agora? Sempre pergunte se Jesus faria, se Jesus falaria, se Jesus se portaria no teu lugar. Se a palavra for, se fosse Jesus, não faria, então não faça.
Se fosse Jesus, ele não diria isso, então não diga. Se fosse Jesus no teu lugar, ele não iria naquele lugar, então não vá. Se fosse Jesus no teu lugar, ele não participaria daquilo, então não participe. Se você quer ser parecido com Jesus, o verdadeiro discípulo, ele é parecido com o seu mestre, parecido com Jesus. Você não pode perder a grande conferência profética 4 Passos de Vitória com Deus, restituindo o que se foi consumido, com conferencista internacional Pastor Air de canto e no louvor Cantor Eduardo Quaresma. De tuas asas eu me abrigarei, eu me realizo em tua presença. A realizar-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro. Quinta, sexta e sábado, às 19h30. E domingo, às 17h e 19h30. Na Igreja São Paz Church, que está situada na rua Doutor Henrique Canarim, 146 Areal, Pelotas. Será uma explosão de milagres em sua vida. Jesus te garante a vitória. Um convite do Bispo Honorei Padilha. Participe!